Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe meio que uma expectativa cultural de precisão absoluta, né? Uhum, total. Aquela coisa bem objetiva. Exato. É quase como na engenharia. Tipo, alguém cai, quebra o braço, e aí vai pro hospital, o médico olha a radiografia, aponta para aquela linha branca irregular na tela e diz: olha, aí está a fratura. É bem binário. Sim, ou tá quebrado ou tá intacto, né? E esse é o conforto da objetividade clínica. A medicina tradicional, ela foi construída toda em cima dessa premissa de biomarcadores visíveis, exames de sangue, categorias bem estanques. Só que o problema começa justamente quando a gente entra no mundo do neurodesenvolvimento. Porque, de repente, essa nossa máquina de raio-x metafórica, ela meio que para de funcionar. Pois é. E a gente passa a olhar para um cenário diagnóstico que é honestamente bastante turvo e cheio de falhas. Então, na nossa imersão de hoje, a gente vai tentar consertar essa lente. E temos material de peso para isso, né? Com certeza. Essa nossa análise profunda se apoia numa pilha de fontes fascinantes. A gente tem o livro Autismo Sem Máscara, do psicólogo Devon Price, temos manuais clínicos super atualizados como Is This Autism?, além de uma série de artigos científicos recentes. E acho que o objetivo aqui, para quem está nos ouvindo, não é só listar sintomas de um manual. Não, de jeito nenhum. A missão é desvendar uma realidade que é brutal e muitas vezes invisível sobre como a psiquiatria e a psicologia raciocinam na hora de diagnosticar adultos no espectro autista. O que torna a leitura de tudo isso tão urgente é perceber que a própria estrutura do diagnóstico tem deixado muita gente para trás. Nossa, sim. Durante décadas, a ciência procurou o autismo nos lugares errados e com as ferramentas erradas, sabe? Focando quase que exclusivamente em comportamentos externalizados. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque a ideia central que salta de todas essas páginas é que aquela imagem clássica do autismo... Aquela dos filmes, né? Exato, aquela focada quase sempre em meninos brancos, na infância, com hiperfoco em trens ou matemática avançada. Isso não é a regra universal. Esse estereótipo está deixando uma legião de adultos no escuro. É muito preocupante. A gente está falando de mulheres, pessoas não brancas, pessoas trans, indivíduos que cresceram à margem e que acabam sofrendo em silêncio simplesmente porque aprenderam a esconder os traços que os manuais mandam os médicos procurarem. E o que é fascinante aqui é que a compreensão neurobiológica está finalmente atropelando esse estereótipo. O autismo ele não se resume a, uma falta de empatia, a não olhar nos olhos ou a uma genialidade técnica. Uhum. Na essência dele, o autismo é um sistema nervoso que processa o mundo, processa os estímulos sensoriais e as informações sociais de uma maneira fundamentalmente diferente. E o problema é o ambiente, né? Exatamente. O choque acontece quando essa neurobiologia atípica é forçada a operar numa sociedade que foi estruturada exclusivamente por e para pessoas neurotípicas. E aí, para sobreviver a esse choque, o indivíduo constrói uma fachada. E essa fachada nos leva direto para o primeiro grande conceito técnico que a gente precisa explorar hoje, que é o mascaramento ou masking, né? Lendo Devon Price, fica muito claro que o mascaramento não é um truque de festa. Não é manipulação. Pois é, não é uma pessoa tentando ser falsa. Ele descreve isso como um estado de exclusão que é imposto de fora. É um mecanismo de sobrevivência tão profundo que muitas pessoas autistas nem percebem que estão fazendo. A literatura clínica divide esse mecanismo em duas frentes muito distintas que drenam a pessoa de formas diferentes. A gente tem a camuflagem e a compensação. Tá, e qual a diferença prática entre elas? Então, a camuflagem é o ato de suprimir ativamente um traço autista natural para evitar uma punição social. Entendi. Imagina um ambiente de trabalho open space, cheio daquelas luzes fluorescentes piscando, um zumbido de 18 conversas ao mesmo tempo. Para um cérebro autista, isso pode causar dor física real. Caramba, dor física? Sim. E aí, camuflar é sentir toda essa sobrecarga sensorial, que daria vontade de gritar ou de se balançar para regular o sistema nervoso, e escolher ficar petrificado, em absoluto silêncio, sorrindo para a tela do computador. Nossa, como engolir a própria regulação.
E a compensação, pelo que entendi das fontes, é mais proativa, né? Isso. Em vez de só esconder, a pessoa cria vias alternativas para executar o que a sociedade está exigindo. Tipo, ensaiar mentalmente uma árvore de diálogos inteira antes de ir na padaria comprar um pão. Perfeito. Ou estudar as redes sociais de um colega de trabalho por horas antes de um happy hour, sabe? Só para ter respostas roteirizadas e não parecer notícia social. A compensação é basicamente usar o intelecto para simular o instinto. Nas fontes tem uma analogia da amiga do Devon Price, a Jess, que eu achei fantástica. Ela ilustra perfeitamente a exaustão da compensação. Ah, do supermercado, né? Muito boa. Essa mesma. Ela compara a vida em sociedade a ir a um supermercado. As pessoas neurotípicas entram, pegam um carrinho grande, enchem de produtos e passam no caixa. Tudo super normal. Uhum. A experiência padrão. Exato. Mas a pessoa neurodivergente vai nesse mesmo supermercado, só que as regras dizem que ela não pode usar um carrinho. Ela só pode levar para casa o que conseguir esconder nos próprios bolsos sem que ninguém note. É uma imagem muito forte. Sim. A quantidade de cálculo de tensão e energia gasta só para conseguir o básico é astronômica. E a conta dessa tensão chega, né? Manter toda essa arquitetura mental não causa só um cansaço no fim do dia. Os dados associam anos de mascaramento contínuo a um estado de burnout crônico. Aquele esgotamento autista profundo. Exato. E, tragicamente, a taxas alarmantes de ideação suicida. O cérebro simplesmente entra em colapso. Além disso, as fontes mostram como isso deságua em estratégias de enfrentamento bem perigosas. Tipo o que é especificamente? Tem uma correlação fortíssima entre mulheres autistas não diagnosticadas e transtornos alimentares. Muitas vezes funciona como uma tentativa de exercer algum controle sobre um corpo que vive em sobrecarga constante. Ah, faz sentido. E o alcoolismo também aparece com muita frequência. Não como uma busca por prazer, mas como a coragem líquida. O álcool deprime o sistema nervoso central, o que ironicamente diminui o volume das luzes e dos sons, permitindo que a pessoa suporte um evento social. Mas, olha, deixa eu fazer o papel da advogada do diabo aqui rapidinho, porque eu sei que muita gente fora da clínica tem essa dúvida. Claro, manda. Se o indivíduo está conseguindo trabalhar, se forma na faculdade, vai a casamentos e tudo mais, por que a psicologia moderna vê esse mascaramento como algo tão destrutivo? Adaptação não é o objetivo final de qualquer ser humano na sociedade? Essa pergunta toca exatamente no que o Price chama de duplo vínculo de ser bem comportado. A sociedade adora o mascaramento. Ela recompensa o autista que não incomoda, que não faz barulho, que performa o contato visual. O problema é o preço disso. Sim, o problema é que isso cria uma prisão. Uma vez que o indivíduo prova que consegue sustentar essa fachada, a expectativa é de que ele nunca deixe ela cair. A armadilha do chamado autofuncionamento é que o chefe ou o avaliador só vê a performance pública. Eles não veem os bastidores. Exato. O que fica escondido é que essa pessoa chega em casa na sexta-feira à noite, apaga todas as luzes e passa o fim de semana inteiro isolada na cama, totalmente incapaz de falar ou de limpar a casa. Ela fica só tentando recarregar a bateria suficiente para voltar a performar na segunda-feira. Caramba, é uma performance que custa a própria identidade. E isso afeta diretamente como os manuais de psiquiatria avaliam o paciente, né? Sem dúvida. Se a gente olhar para o DSM-5, que é basicamente a bíblia da psiquiatria, o famoso critério A1 para o diagnóstico de autismo exige que o clínico identifique déficits na reciprocidade social e emocional. E aí é aí que o sistema quebra. Pois é. Porque se o paciente passou 30 anos aprendendo a simular essa reciprocidade para sobreviver, o que o médico está realmente vendo no consultório? Na grande maioria das vezes, o médico está vendo um reflexo dele mesmo. Muitos adultos autistas, justamente por causa de um histórico longo de rejeição e bullying, desenvolvem uma resposta de trauma chamada fawning. Fawning seria tipo uma bajulação, o ato de agradar compulsivamente. Isso. O cérebro hipervigilante aprende a escanear a microexpressão da outra pessoa e começa a imitar o tom de voz, a postura, a emoção que é esperada. O clínico sorri, o paciente sorri de volta. Aí o clínico anota a reciprocidade social adequada e descarta o autismo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante.
porque os dados científicos desmontam essa notação do clínico. As fontes trazem um estudo liderado por Kulesa que explica o mecanismo por trás dessa imitação. Esse estudo é revelador. É incrível. O estudo revela que o esforço cognitivo necessário para espelhar ativamente o comportamento de outra pessoa consome tanta memória de trabalho do cérebro que o imitador perde a capacidade de processar a emoção genuína. O cérebro fica sobrecarregado. Exato. Ou seja, ao gastar toda a energia focando em parecer empático, tipo calculando quando assentir com a cabeça ou quando franzir a testa, não sobra espaço cognitivo para de fato sentir e processar a conexão com a outra pessoa. É a diferença entre ter um software rodando livremente em segundo plano e ter que digitar cada linha de código manualmente enquanto a conversa está acontecendo. Nossa, perfeita essa analogia. E isso me lembra muito aquele exemplo clássico de processamento de informações que aparece nas fontes, o famoso teste da bola e do taco. Sabe aquele? Ah, sim. Um enigma clássico de reflexão cognitiva. Aquele que diz tipo, uma bola e um taco custam juntos $1,10. O taco custa $1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? A maioria esmagadora da população não autista ouve isso e o cérebro pula imediatamente para um atalho heurístico. Exato. Mais de 80% das pessoas neurotípicas respondem instantaneamente 10 centavos, o que é matematicamente incorreto. Sim, a matemática não bate. Mas os adultos autistas testados mostraram um padrão diferente. Eles resistem a esse salto intuitivo rápido. O cérebro deles freia, processa informação de forma manual e analítica e eles acertam a conta. A bola custa 5 centavos, o taco custa $1,05. Se a gente conectar isso ao quadro geral da reciprocidade social, a dinâmica é rigorosamente a mesma. Como assim? Socialização neurotípica funciona como a intuição rápida da resposta errada dos 10 centavos. É automática, inconsciente, exige pouco esforço. Já a socialização do adulto autista mascarado funciona como a resposta correta dos 5 centavos. É um processo deliberado. Totalmente. Eles precisam decodificar a piada, o sarcasmo ou a regra social implícita de uma forma analítica e mecânica. Imagina dirigir um carro de câmbio manual, tendo que pensar em cada troca de marcha, num trânsito caótico de São Paulo, enquanto todo mundo ao redor está dirigindo o carro automático. Nossa, a diferença de esforço é brutal. Sim, ambos chegam ao destino, ambos estão dirigindo, mas o nível de fadiga do motorista do carro manual no fim do dia é incomparavelmente maior. E é exatamente esse motorista exausto que entra no consultório psiquiátrico pedindo ajuda. O que nos empurra para o gargalo clínico. Com base em toda essa complexidade de processamento e mascaramento, por que tantos profissionais falham de forma tão espetacular em identificar o autismo em adultos? A falha sistêmica começa lá na formação. Grande parte dos psiquiatras e psicólogos operam com base em protótipos mentais que foram construídos décadas atrás. Aqueles manuais antigos, né? Exato. Se o paciente não apresenta estereotipias óbvias, tipo balançar as mãos, ou se não tem um tom de voz monótono, a hipótese de autismo sequer é levantada na consulta. E isso afeta desproporcionalmente as mulheres e as minorias. Tem aquela questão do autismo feminino ser considerado mais leve, né? As fontes falam muito sobre isso. Mas isso é um mito. Não é que a biologia feminina cria um autismo mais leve, como se acreditou por tanto tempo. É que meninas sofrem uma pressão social muito mais implacável para a conformidade social desde cedo. O autismo delas não é mais leve, ele apenas foi treinado para ser invisível para não incomodar os outros. E essa invisibilidade gera o que o material descreve como uma verdadeira sopa de letrinhas de diagnósticos errados. As comorbidades mal interpretadas. As trajetórias clínicas que estão detalhadas nas fontes são assustadoras. Pacientes que passam 10, 15 anos recebendo rótulos fraturados. Um dos mais comuns e devastadores para as mulheres é o transtorno de personalidade borderline. E é crucial entender o porquê desse erro específico acontecer com tanta frequência. Um profissional desavisado ouve o relato de uma mulher que tem explosões de raiva e dificuldades severas em manter relacionamentos. Aí o clínico interpreta isso através da lente do borderline como estabilidade emocional e medo do abandono. O que ele falha em investigar é que essas explosões muitas vezes são meltdowns autistas. Meltdowns, os colapsos neurológicos. Isso. Colapsos causados por sobrecarga sensorial no ambiente
ou pelo desespero de ter uma rotina quebrada de forma abrupta. A raiz não é um transtorno de personalidade, é uma sobrecarga do sistema nervoso. Outro erro que é muito citado nas fontes é confundir com o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. O paciente chega e relata que precisa fazer as coisas exatamente na mesma ordem, o que organiza objetos de forma rígida. Aí o clínico já anota isso como uma compulsão patológica. Mais uma falha de base conceitual enorme, porque no toque genuíno, a compulsão é egodistônica, ou seja, gera sofrimento intenso, a pessoa lava as mãos dezenas de vezes porque é dominada por um medo intrusivo de contaminação. Ela não quer fazer aquilo, mas se sente obrigada. Exatamente. Já no autismo, a necessidade de repetição e previsibilidade é egocintônica, ela traz conforto. Ordenar os objetos ou seguir a mesma rota para o trabalho é o que regula o cérebro autista num mundo caótico. São propósitos opostos. São mecanismos completamente diferentes que, por fora, parecem a mesma coisa. O mesmo ocorre quando o isolamento do burnout é confundido com sintomas negativos da esquizofrenia. Ou quando a dificuldade de processamento social é rotulada apenas como fobia social severa. E o que agrava demais esse cenário é a postura reativa de muitos profissionais. As fontes relatam casos de pacientes que reúnem coragem para sugerir o autismo para o seu médico e recebem respostas prontas do tipo: "Ah, mas você faz contato visual comigo." Ou "Você é casado." Ou o clássico: "Você tem um senso de humor ótimo, não pode ser autista." Pois é, lembra muito aquela velha analogia da comunidade neurodivergente sobre o pato no lago. O clínico olha para a superfície da água e vê um pato deslizando graciosamente. E aí ele anota na ficha: paciente sem problema de mobilidade. Ignorando o que está por baixo. Sim, ele ignora completamente que debaixo da superfície escura da água, as patas do bicho estão batendo de forma desesperada, quase entrando em colapso, apenas para manter a ilusão daquele nado tranquilo. A tragédia clínica é que o sistema atual só foi treinado para diagnosticar o pato quando a água espirra para fora do lago. Nossa, é bem isso mesmo. Enquanto o sofrimento for apenas interno, o paciente é considerado funcional e recebe alta, ou mais uma receita de antidepressivo que não vai resolver a questão sensorial dele. O que nos empurra para a discussão sobre as ferramentas de avaliação. Se a observação clínica livre é tão enviesada, como a gente mede isso de forma objetiva? Vamos abrir a caixa de ferramentas dos diagnósticos. Vamos lá. As fontes dedicam um bom tempo analisando o ADUS-2, que no Brasil e no mundo é amplamente considerado padrão ouro, mas tem críticas pesadíssimas sobre o uso dele em adultos mascarados. O ADUS-2 é um protocolo de observação semi-estruturado. Ele é muito útil na infância. Mas o termo padrão ouro para adultos tem sido derrubado por especialistas mais atualizados. Por que exatamente? A grande limitação do ADUS-2 é temporal e ambiental. Ele oferece um instantâneo, uma fotografia de 40 a 60 minutos do paciente interagindo com o avaliador numa sala silenciosa e controlada de clínica. O que não é a vida real, né? Claro que não. Pessoas que passaram décadas mascarando seus traços em ambientes hostis conseguem, sem dúvida, sustentar essa máscara por uma hora num ambiente amigável. O teste simplesmente não capta a história pregressa nem a exaustão posterior. Sem contar que a natureza das tarefas do ADUS-2 beira o absurdo quando aplicadas a certos adultos. Lendo a descrição das atividades do módulo 4, que é focado em adultos fluentes verbalmente, o avaliador pode pedir para um homem de 45 anos criar uma história usando pequenos objetos soltos. É constrangedor. Ou então demonstrar como escova os dentes usando apenas a imaginação. O paciente se sente totalmente infantilizado. Os próprios profissionais de vanguarda apontam que isso destrói a relação de confiança da consulta. Sim, o adulto mascara ainda mais porque a situação é incrivelmente artificial. É por isso que a literatura recente defende uma abordagem multifacetada, incorporando instrumentos de autorrelato que foram desenhados especificamente para perfis maduros, como o RADS-R. O RADS-R chamou bastante atenção no material. Diferente da observação externa, o RADS-R, com as suas 80 perguntas, busca a fenomenologia interna, ou seja, a visão do paciente sobre si mesmo. E ele foi validado para adultos com inteligência média ou superior. E o detalhe que eu achei mais brilhante do RADS-R é a engenharia das respostas. Testes tradicionais costumam perguntar algo binário tipo:
Você gosta de ir a festas? Que não funciona para quem mascara. Não funciona. O adulto autista mascarado pensa: ah, eu vou a festas para não perder meu emprego e parecer normal, então eu acho que sim. E o traço passa despercebido. O RADS-R muda essa estrutura. Sim, as opções de resposta incluem coisas como verdadeiro agora e quando eu era jovem, verdadeiro apenas agora e verdadeiro apenas quando eu tinha menos de 16 anos. Essa arquitetura temporal é genial, porque ela desativa o mascaramento retrospectivo. O paciente pode sinalizar para o médico, tipo, eu costumava balançar as mãos ou fugir de barulho antes dos 16 anos, mas depois aprendi a reprimir isso. Ele conta a história real. Exato, o clínico consegue mapear o neurodesenvolvimento original, antes da imposição da camuflagem social. Com um ponto de corte bem estabelecido, a sensibilidade dessa ferramenta em ensaios clínicos é assombrosamente alta, chega próxima dos 97%. Caramba! E fazendo um contraponto focado na condução da entrevista, a gente chega ao MIG-DAS2. O material sobre o MIG-DAS2 foi surpreendente, porque ele abandona toda aquela linguagem fria em médica. Ele muda a perspectiva, né? Ele não procura classificar nível de gravidade ou listar déficits sociais. A premissa dele é afirmativa. Ele existe para mapear o estilo autista de processar o mundo de cada indivíduo. É quase como uma entrevista focada em interesses profundos e perfis sensoriais, deixando a pessoa conduzir a conversa através do que ela ama. Isso levanta uma questão super importante que gera um certo atrito na velha guarda da psiquiatria. O MIG-DAS2 é descritivo, não psicométrico. Ele não gera uma pontuação numérica no final. Não tem uma nota de corte mágica. Não tem. E isso apavora o clínico que busca a certeza de uma calculadora. Mas as autoras que desenvolveram o teste argumentam com muita razão que o diagnóstico de uma condição do neurodesenvolvimento não pode ser reduzido a matemática simples. O clínico não é um corretor de provas de múltipla escolha. Perfeito. O papel do clínico é atuar como um investigador do desenvolvimento. Ele precisa triangular as informações de testes como o RADS-R, observar a dinâmica no MIG-DAS2, mas, acima de tudo, ouvir o histórico de vida relatado. A narrativa de exaustão do paciente é o dado clínico mais valioso da sala, não um score num pedaço de papel. Com certeza. E então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Se a gente tentar sintetizar a vastidão dessa imersão de hoje, a mensagem central é que o autismo adulto é um espectro imenso que sobreviveu escondido à plena vista. E é um custo altíssimo. Sim. O mascaramento, embora seja uma ferramenta de sobrevivência impressionante, opera como um empréstimo com juros abusivos que são cobrados diretamente da saúde mental e física da pessoa. Para que a precisão diagnóstica deixe de ser uma miragem, o sistema de saúde precisa parar de procurar estereótipos infantis em corpos adultos. Precisamos abandonar avaliações superficiais, baseadas num contato visual momentâneo, e adotar ferramentas que explorem o histórico de dor silenciada e a arquitetura cognitiva dessas pessoas. E vale muito ressaltar que a utilidade dessa compreensão ultrapassa as paredes do consultório, sabe? Entender a mecânica exaustiva do mascaramento é uma obrigação coletiva. Para todos nós, não só médicos. Isso, quando gestores de RH, professores, parceiros e familiares compreendem que a socialização padrão drena recursos cognitivos massivos de pessoas neurodivergentes, a gente começa a criar ambientes que não exigem a camuflagem como um pedágio de entrada. O simples ato de permitir o uso de fones com cancelamento de ruído no escritório, ou normalizar o fato de alguém não querer fazer contato visual intenso numa reunião, isso já é uma forma de intervenção em saúde pública. É parar de obrigar o pato a remar contra a correnteza o tempo todo. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, eu quero propor uma reflexão para quem está nos ouvindo. Algo que emerge nas entrelinhas de todos esses autores, para ficar reverberando na mente mesmo. Eu adoro essas reflexões finais. Todo o nosso sistema diagnóstico, o DSM-5 inteiro, ele classifica o autismo como um transtorno baseando-se no nível de sofrimento, inadaptação e esgotamento que a pessoa apresenta. Mas se a maior parte desse sofrimento deriva de um choque mecânico contra um ambiente intolerante,
Imagina se amanhã a gente acordasse numa sociedade verdadeiramente radical na sua inclusão. Uma mudança de paradigma. Um mundo que não punisse o movimento corporal regulatório, o stimming. Um mundo que não se sentisse ofendido por comunicações estritamente literais e sem rodeios. Se a gente removesse a opressão ambiental que força o mascaramento, será que o autismo ainda preencheria os critérios para ser chamado de um transtorno? É uma excelente pergunta. Ou será que os manuais finalmente teriam que reescrevê-lo apenas como uma variação neurológica, uma forma completamente diferente, mas igualmente válida de experimentar a condição humana? Fica a provocação. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu em mais essa análise profunda e até a próxima.